Vamos dar continuidade então, né? O pessoal da madrugada, da tarde. A gente então vai abordar o segundo tema do nosso encontro hoje, né? Que é o terceiro setor. E aqui vai ser bem interessante, porque a gente vai explorar. E aí vocês vão perceber que, claro, né? Esse é o tipo de encontro que antes era problemático, porque são no mínimo três legislações distintas extensas. A organização social, por exemplo, tem a Lei 9637, né? As OCIPs têm outra legislação, e a gente vai tratar especificamente hoje de uma legislação que veio em 2014 e foi alterada em 2015, né? Que trata das organizações sociais civis. Né? Vocês vão perceber que eu vou enfatizar especificamente algumas entidades distintas. Olha a ementa do nosso encontro, né? Estado gestor, terceiro setor, regimes de parcerias, regimes de convênios administrativos. Por exemplo, né? Toda essa discussão a respeito da natureza de convênio administrativo, ela só vai encontrar positivação legal com a alteração de 2015, né? A Lei 13.019. A Lei 13.019 de 2014 foi alterada em 2015. E aí, por exemplo, a gente consegue definir legalmente o que seria convênio, apesar de eu já ter a definição doutrinária. Né? Gestão por colaboração, né? Organizações sociais, OCIPs, organizações da sociedade civil e o famoso Sistema S, Serviço Social Autônomo. São as únicas entidades que compõem o terceiro setor? Não, não são as únicas entidades que compõem o terceiro setor. Mas essas são as principais que vão ser cobradas em provas de magistratura, por exemplo. Então, é por isso que eu vou me limitar no encontro de hoje a tratar delas, até porque elas que estão figurando na ementa do nosso encontro. Só que elas não são as únicas entidades do terceiro setor especificamente, né? Isso é um ponto importante. E aí, por exemplo, eu teria outro exemplo, só para não ficar muito no abstrato aqui, a chamada SEBAS, né? Certificação das entidades beneficentes de assistência social, por exemplo. As chamadas entidades de apoio, né, também seriam outros exemplos específicos de entidades que estão inseridas nessa lógica do terceiro setor, mas que a gente não vai abordar até por uma questão de otimizar as chances aí de uma questão numa prova. O que vocês vão entender que eu também vou tratar, por exemplo? A Lei 13.019 é extremamente extensa. E aí, como ela é extremamente extensa, eu já tive a oportunidade de dar, foi em 2016, uma aula só sobre a Lei 13.019 com as alterações de 2015. Só que antes do nosso encontro de hoje eu fiz uma pesquisa sobre as questões objetivas. Eu encontrei pouquíssimas questões abordando a Lei 13.019 os aspectos mais específicos. É por isso que a própria Emerge já coloca como aspectos gerais, ou seja, eu não vou exaurir essa legislação, mas eu vou trazer para vocês os principais pontos. Vou responder o nosso caso concreto no encontro de hoje. Tá? Pessoal, o que vem à mente quando a gente pensa então em terceiro setor? Né? E aqui vocês vão entender que, por exemplo, quando eu tratar da responsabilidade civil do terceiro setor, e aí eu vou tratar da divergência doutrinária, mas eu vou trazer a jurisprudência, que é um caso até que aconteceu no município de São Paulo, vocês vão perceber que o que eu vou falar agora para vocês, às vezes a jurisprudência vai contradizer. Então, por exemplo, o que é o terceiro setor? A gente tem a administração pública direta. A administração pública direta, naquela lógica de desconcentração, nós temos os entes federativos, nós temos as autarquias e as fundações. Caminhando para a administração pública indireta, né, com descentralização. Na verdade, quando eu falo em administração pública direta, eu estou pensando nos entes federativos. E aí, quando eu começo com as noções de descentralização, eu vou para a chamada administração pública indireta. E aí eu poderia citar as autarquias, né, por exemplo. Né. Quando eu falo em entes, autarquias e fundações públicas, na verdade eu estou no chamado conceito de fazenda pública. Sabe quando a gente estuda fazenda pública? Fazenda pública em juízo, o direito processual público. Né? Na verdade, o conceito de fazenda pública, que ele vem até com uma noção jurisprudencial do STF, quando ele vai equiparar as fundações públicas às autarquias, eu estou falando dos entes federativos, União, Estados, Federal e Municípios, e eu estou falando das autarquias e das fundações públicas, tá? Só para isso ficar claro. Né? O terceiro setor, então, ele não
não estaria, teoricamente, nem na administração pública direta, nem na administração pública indireta. Tá? Por isso que ele é chamado de terceiro setor. A administração pública direta sendo o primeiro, a administração pública indireta sendo o segundo. Né? Quando a gente pensa em terceiro setor, a gente precisa automaticamente andar com a noção de não haver finalidade lucrativa. E vocês precisam distinguir finalidade lucrativa de lucro. Não ter finalidade lucrativa, né, a gente pode basicamente distinguir essa noção como não ter distribuição dos lucros. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter uma entidade do terceiro setor que gere receita. O que, na verdade, ela vai precisar fazer é reintroduzir essa receita na própria prestação daquele serviço social. Né? Então, não pode ter finalidade lucrativa, ou seja, não pode distribuir lucros, mas isso não quer dizer que ela não vai ter lucros, não vai gerar receita. Né? Essa noção de terceiro setor, né, ela se implantou com a emenda constitucional número 19, né, chamada reforma administrativa, né, porque existem... a administração pública, para ela ser eficiente, primeiro ela se descentralizou. Né? Só que é natural também que ela se valha dos particulares para garantir, né, a correta prestação de serviços essenciais à população. Né? Esse é um ponto importante. Né? Então, podem ser fundações privadas ou associações civis. Como é que eu constituo uma associação civil? Não é bem aqui o nosso encontro, mas você vai para o Código Civil, você vai elaborar um contrato social. Esse contrato social você vai inscrever onde? Na junta comercial? Não. No RCPJ, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, porque não tem finalidade lucrativa. Tá, pessoal? Então, é possível, só por um exemplo, né? E aí eu vou passar a explorar um pouco mais. A gente pode constituir uma associação, né, regida pelo Código Civil, a gente pode dar entrada no RCPJ, e a partir desse momento, como o Código Civil diz, inicia-se a personalidade jurídica. Tudo bem. A posteriori, nós podemos, por exemplo, tentar nos transformar em uma organização social, em uma OCIP. É interessante porque nós temos uma alteração legislativa que muita gente não conhece. Mas, por exemplo, antes, você não tinha, por exemplo, um lapso temporal mínimo para a OCIP. Agora você já tem, que é de 3 anos. Né? Enfim, mas, cumpridos os requisitos legais, uma associação privada pode sim se tornar uma entidade do terceiro setor, né? Receber essa chancela. E qual é o objetivo de receber essa chancela? Né? O principal objetivo, né? Fundos, recursos públicos. Tá? Só que essa não é a única forma. Né? Quando eu tratar do sistema S, por exemplo, vocês vão perceber que, regra geral, para provas, vocês precisam colocar que o sistema S é instaurado por lei. Mas o sistema S no Brasil, ele se inicia lá em Getúlio Vargas. Né? E muitas vezes você teve a criação, por exemplo, por decreto do chefe do Poder Executivo. Né? Vargas, por exemplo. Então, eu vou apontar, mas a regra geral aqui a gente vai ter instauração legal nesses casos específicos. Quando, por exemplo, eu trato de OCIP, ou especificamente organização social, as OSs, elas não são instauradas pela legislação, mas elas podem requerir esse status, esse pedigree de organização social, desde que cumpridos determinados requisitos, né, legais, previstos na legislação. Tá? O objetivo é buscar uma administração pública gerencial mais preocupada com eficiência. Né? E olha que interessante aqui. Aqui, eu não estou tratando especificamente de um monopólio estatal, né? Ou seja, são atividades que podem ser consubstanciadas na noção de interesse público, são atividades que são do próprio Estado, mas que também podem ser prestadas de forma concorrente por entes privados. Né? E aqui eu trago um posicionamento, depois eu vou especificar um pouquinho mais, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né? Onde ele vai diferenciar e trazer esse conceito de administração associada. Né? Ele vai considerar que esse tipo de administração associada é um termo
mais válido do que você se valer, por exemplo, da administração de colaboração, né? Porque apesar de ser, né, de existir essa possibilidade de você ter uma associação, por exemplo, privada, né, uma pessoa jurídica de direito privado, recebendo uma chancela, recebendo recursos públicos, né, e atuando numa área que seria originariamente de interesse público estatal, você ainda está regido sobre a lógica do direito administrativo. Quer ver um exemplo? Pode um dirigente de uma organização social responder por improbidade administrativa? Pode. Aí eu teria que destrinchar o conceito de agente público, mas a resposta seria positiva. A gente vai ter, por exemplo, algumas limitações relacionadas aos bens que são adquiridos com o repasse de fundos públicos, né? Então existe ainda, né, a gente vai perceber que, por exemplo, a UES vai celebrar um contrato de gestão com o poder público. A UCIP vai celebrar um termo de parceria com o poder público. Então você ainda tem uma lógica relacionada ao direito administrativo, por isso que ele vai colocar como administração associada. E a administração de colaboração, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto considera que também pode ser, né, ofertada sobre a lógica estritamente privada. Muito bem. Pessoal, ainda nesse sentido, né, o que está por trás dessa noção? Administração pública consensual. O que quer dizer administração pública consensual? Se no nosso primeiro tempo eu falei da queda da supremacia, né, do princípio da legalidade, da queda da noção de supremacia de interesse público, né, da queda de uma administração pública impositiva. Lembra aquela distinção entre atos de império e atos de gestão? Agora o foco é em atos de gestão, né? Ou seja, a administração pública consensual, ela abre margem. Se a gente estuda todos os outros diplomas, né, começou com o pregão, né, com a Lei 10.520, com aquela possibilidade de negociação, né? Tinha também aquela antiga discussão da possibilidade ou não, por causa da indisponibilidade do interesse público, né, de celebração de termos de ajustamento de conduta ou de acordos, né, em processos de probidade administrativa, por exemplo. Migra-se dessa administração pública imperiosa para uma administração pública consensual, né, gerencial, né, onde a atuação estatal impositiva, ela vai apresentar um caráter subsidiário. Ela não vai ser a principal forma de atuação do Estado. A gente estudou no início regulação, né? Eu não sei se vocês observaram, por exemplo, só para fechar esse ponto, quando eu tratei de regulação, eu poderia também ter falado da autorregulação. Existe autorregulação no Brasil? Existe. O CONAR, na área da publicidade. São privados, é uma regulação que não é realizada pela entidade estatal. Um outro exemplo, agora as empreiteiras estão querendo se autorregular, né? Isso surgiu recentemente nas mídias, né? Então, né, a noção também de fomento público. O que está por trás de fomento público? A origem, né? Sabe a noção de mecenato? Essa noção de mecenato, o que era? Antes você tinha, por exemplo, o mecenas, que estimulava um artesão, um artista, que não tinha recursos para, por exemplo, continuar produzindo, né? Então o mecenas, antigamente, ele trazia essa noção de mecenato, ele fomentava, né, por exemplo, uma produção de um artista, né? Existe a possibilidade do Estado fomentar, através do repasse de recursos financeiros para o particular, determinadas atividades que ele considere necessárias. Por exemplo, no Brasil, se você pensar em cultura, né, a gente tem a Lei Rouanet, onde através de isenção fiscal eu fomento produção cultural no país, né? A gente tem a Lei do Audiovisual, onde através de isenção fiscal eu tenho a possibilidade de fomentar a produção audiovisual. E assim sucessivamente. O terceiro setor nada mais é do que um exemplo do Estado fomentando atividades pelo particular que possuem relevância social. Entidades privadas, então, criadas por particulares, sem finalidade lucrativa, atividades socialmente relevantes. Existe esse vínculo de direito público. Só que olha que interessante, e aqui eu vou trazer para vocês especificamente uma distinção que majoritariamente a doutrina concorda, mas tem gente que não concorda. A natureza de convênio.
Qual é a natureza de convênio? E aí, muita gente utiliza, por exemplo, a natureza de convênio para fundamentar, por exemplo, a não necessidade de você licitar quem vai ser o seu parceiro privado. Em termos bem rudimentares, né? Quando você tem um contrato administrativo, quando você tem a chamada finalidade lucrativa, de um lado você tem o interesse estatal da prestação de serviços, e de outro você tem o interesse do particular em lucro. Você tem uma contraposição de interesses, né? Então é por isso que você vai justificar, por exemplo, a necessidade de licitação, é por isso que você vai justificar uma série de amarras do direito público para tentar garantir, né, a correta prestação, por exemplo, de um serviço público, porque você tem interesses contraditórios. Quando você tem um convênio, a ideia é que você tem interesses convergentes. O particular está assumindo uma função coletiva, ele não está objetivando distribuir lucros, ele não está objetivando se enriquecer, né? Então essa é uma distinção que a gente pode realizar entre convênio e contrato administrativo. E essa distinção ela parece ser uma distinção simples, mas ela vai ser extremamente importante para a gente discutir, por exemplo, necessidade ou não de licitação. Necessidade ou não de licitação para você escolher o seu parceiro privado, necessidade ou não de licitação para o parceiro privado contratar, né? E assim sucessivamente. Tá? Qualquer entidade que preencha os requisitos, né, ela pode se qualificar como organização social, com base na Lei 9637, ou como OCIP, né? Vocês vão perceber, e aí até um dos casos da nossa aula, né, um dos casos concretos, que é a Lei 13.019, de 2014, ela vai excluir na redação originária o S. Então é o seguinte, eu não posso ter uma organização social civil e também seja uma organização social. São diplomas distintos. E aí houve uma grande discussão na época e com a nova alteração, né, em 2015, também se excluiu expressamente a OCIP. Esse é, por exemplo, uma resposta simples do nosso caso concreto, artigo 3º, né, da Lei 13.019. Né? Por que eu excluo o sistema S? Porque, como eu informei para vocês, o sistema S ele é instituído em lei. A gente tem diversas entidades distintas. E daí eu dei o exemplo para vocês de que existem entidades que estão no sistema S e que são entidades que foram instituídas, por exemplo, por decreto do chefe do Poder Executivo. Se iniciou na era Vargas, antes da existência da Constituição de 88. Né? Ainda nesse sentido, a gente vai perceber que essa noção... A gente vai encontrar disciplinas distintas. Tá? O carro-chefe do terceiro setor são as organizações sociais e as OCIPs, e elas existem algumas semelhanças, mas eu vou também tentar trazer as distinções. Né? Eu já acabei soltando uma delas, que é a distinção entre contratos de gestão e termo de parceria. E aí, quando a gente estudar as organizações sociais civis, a Lei 13.019, a gente vai perceber que existem outras nomenclaturas, né? Como termo de parceria, termo de fomento e o chamado acordo de colaboração, né? Que estão expressamente previstos. Tá? O Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Eu trouxe o posicionamento do Diogo de Figueiredo Moreira Neto por causa dessa possibilidade de prova de procuradoria. É o principal autor de direito administrativo para as procuradorias. Né? A administração associada paraestatal, que é o vínculo de delegação legal, né? E a administração privada extraestatal, que é o vínculo de delegação administrativa, delegação contratual, delegação complexa, vinculação unilateral. Por que é uma delegação complexa, por exemplo? Vocês vão perceber que isso é um ato administrativo complexo, né? Onde você, muitas vezes, tem inclusive a possibilidade de diferentes autoridades responsáveis pela tomada de decisão. Mas voltando, né? Competência legislativa. O entendimento majoritário é que cada ente federativo tem autonomia legislativa para legislar sobre entidades do terceiro setor. Tá? Esse é o entendimento majoritário. Então, existiria a possibilidade. Oi? Se não é no nível nacional, o sistema S, então, ele não é fomentado lá pela União, a União é que não repassa verba. Essa pergunta é excelente. Por quê? Eu vou tratar esse tema especificamente. Agora, por exemplo, por que no caso do sistema S é um pouquinho diferente a instauração legal?
Porque o sistema S vai receber aquelas contribuições sociais previstas na Constituição. Né? Então, como é que eu vou destinar uma contribuição social? Né? A própria lei que vai destinar essa contribuição social é a lei que vai criar o sistema S, por exemplo, uma entidade do sistema S. Só que existe uma não uniformidade na criação das entidades que compõem o sistema S. E aí é extremamente específico. Eu vou tratar dos aspectos gerais, tá? Mas, por exemplo, eu nunca encontrei nada em provas tão específico para a gente esmiuçar, né, um pouco mais a fundo. Mas a razão, essa pergunta é excelente, a razão é essa. Porque você tem previsão constitucional da contribuição social que vai ser destinada, né, no mesmo dispositivo que a gente vai tratar, por exemplo, das CIDs, das contribuições de intervenção ao domínio econômico. Mas, em regra, a competência legislativa, e aí a gente, quando pensa nessa competência legislativa, tem muita gente que se vale do próprio artigo 21 da Constituição, que diz que a União só disciplina sobre normas gerais em contratação. Você não encontra o termo convênio, e aí existe quem fundamenta, a doutrina que fundamenta que existe a possibilidade de competência legislativa dos estados, né, por exemplo, para legislar sobre organizações sociais, é com base em que a União só pode legislar com base no artigo 21 com normas gerais a respeito de contratação. Esse seria um dos exemplos. Serviço social autônomo. O Diogo de Figueiredo Moreira Neto ele vai defender que é uma espécie de administração associada paraestatal. Instituição por lei, né, de um ente privado sem fins lucrativos, criado para atuar ao lado do Estado. Ele vai receber por delegação legal, mas ele não tem vínculo hierárquico com a administração pública. Né? E aí foi o que eu destaquei para vocês. Como a colega perguntou, artigo 149 da Constituição prevê que seria o caso exclusivo da União tratar das contribuições sociais. Então é por isso que ele precisa ser instituído por lei, né? Que ele vai receber o repasse especificamente das contribuições sociais previstas no artigo 149 da Constituição. Né? Existe fiscalização financeira, e a gente vai perceber aqui que isso vai ser uma das origens da maior discussão de sistema S, especificamente hoje, que é a competência. Por quê? Porque existe fiscalização financeira pelo Tribunal de Contas da União. Não é repasse de recursos federais? Você vai ter uma discussão se isso vai ser... Existe uma súmula antiga, que é 516, salvo engano, eu trouxe, do STF, que vai dizer, olha, a competência da justiça estadual. Você já encontra jurisprudência, por exemplo, com base na súmula 208 do STJ. A súmula 208 do STJ diz o seguinte, olha, o prefeito, quando ele estiver tratando de recursos federais, ele vai ser julgado pela Justiça Federal. E aí tem gente que diz que, por exemplo, uma irregularidade no sistema S aqui do Rio de Janeiro tem que ser julgada pela Justiça Federal e não pela Justiça Estadual. É interessante sair um julgado mais recente do Fachin reafirmando que a competência seria da Justiça Estadual com base na súmula 516, mas ainda existem processos onde você vai encontrar esse tipo de, por exemplo, improbidade administrativa de sistema S na Justiça Federal. No Rio de Janeiro tem por exemplo. Né? É o caso do presidente, professor, que está preso. Oi? É o caso do presidente que está preso, mas está pelo TJ, né? Mas, por exemplo, tem improbidade administrativa na Justiça. Foi, exatamente. Desvio de verba. Desvio de verba. Eu estou verba. falando que eu faço parte da FEComércio. Então, ele foi preso porque ele desviou 187 milhões do Sistema S, do Senac. Está lá fazendo companhia ao Cabral. Em regra, a competência seria da Justiça Estadual, mas existem ações que tramitam na Justiça Federal. Porque é simples, o Ministério Público... Porque é uma coisa que é quase que tabu, né? Mas a verdade é que existem problemas também no Judiciário, sempre existe. Então o Ministério Público Federal resolve atuar quando ele entende, por exemplo, que há uma inércia do Ministério Público Estadual específico, isso pode acontecer. Né? E daí utiliza, por exemplo, a Constituição para fundamentar que tem interesse da União. Né? Enfim. E aí tem todas essas discussões. Né? Recebem privilégios legais, é natural, né? Além desse repasse financeiro. Mas eles são pessoas jurídicas de direito privado. O que isso quer dizer? Não submete ao regime de precatório. Tá? Então, isso inclusive já foi objeto de jurisprudência. Né? Então, se você é credor do sistema S,
você não tem que se filiar ao regime de precatório para receber, né? E assim sucessivamente. Ainda nesse sentido, estados e municípios também podem criar por lei suas próprias entidades associadas para estatais de direito privado, né, para haver essa delegação. Só que o seu custeio é de outra forma. Por quê? Porque o 149 da Constituição fala que contribuição social é da União, né, a competência exclusiva para versar sobre contribuição social, né? Então, não tem como a gente ter uma entidade estatal do Sistema S, né, que não federal, que receba recursos oriundos de contribuição social, ao menos em regra. Agora a gente vai encontrar na prática, enfim, casos distintos, né? Enfim, já respondendo, né, com base no artigo 149 da Constituição, a lei vai prever para qual serviço social autônomo a contribuição social vai ser destinada, né? Estados e municípios estão autorizados a criar serviço social autônomo, né, desde que eles realizem um convênio com a União. Aqui é interessante, olha a utilização do termo convênio novamente. Antes da Lei 13.019 ser alterada em 2015, ainda existiam alguns autores que defendiam que você só tinha convênio quando você tivesse, por exemplo, entes estatais em ambos os lados. Por isso que você tem, por exemplo, a utilização de convênio quando você tem União e Estado, né, para a criação do Sistema S. Mas com a alteração de 2015, esse tipo de distinção já não... Esse tipo de conceituação do termo convênio já não prospera mais, né? Enfim. Aqui a questão da jurisprudência. Olha a súmula número 516 do STF. O Serviço Social da Indústria, SESI, que é uma das entidades que compõem o Sistema S, assim como, por exemplo, o SENAC, SESI, SENAC, SESC, enfim, sucessivamente, né? Está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual. Então essa é a súmula número 516, né? Aí eu trouxe para reafirmar um julgado, ministro Gilmar Mendes, né, de 2018, né? Esse julgado de 2018, né, que veio com uma decisão monocrática, né, ele vai reafirmar, ou seja, chega ao Supremo uma discussão da competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E ele vai reafirmar a súmula 516. Agora, olha que interessante. Olha a redação da súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. O Ministério Público Federal, ele se vale dessa súmula. Ele desconsidera a 209. Então, olha que interessante a 209. Poderia ser utilizada para você justificar justamente a competência da estadual. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal, né? A ideia aqui, né, de quem defende que a competência da Justiça Estadual, como um argumento adicional à súmula 516, é que uma vez incorporada essa verba da União, a competência naturalmente seria da Justiça Estadual. O Ministério Público Federal se vale da súmula 208 como um argumento adicional à própria previsão constitucional de interesse da União de deslocamento para a competência da Justiça Federal. Tá? Organizações sociais. Agora vocês vão perceber que eu vou tratar um pouquinho exaustivamente das organizações sociais. Por quê? Porque ela tem o principal precedente de terceiro setor no Brasil, que é a ação direta de inconstitucionalidade 1923, né? Que se iniciou o julgamento e depois, a posteriori, ele foi finalizado no informativo 781. Né? Então, nesse caso específico, né, quando a gente pensa na titularidade desses serviços públicos sociais, né, e aí eu dou alguns exemplos, né, saúde, educação, cultura, esporte, ciência e tecnologia, existe a possibilidade de uma atuação concorrente do particular. Né? Então existe a possibilidade, porque se discutia, né, na ADI 1923, a constitucionalidade de uma organização social, por exemplo, prestar um serviço que seria originariamente de titularidade pública. E aqui o que você discute justamente é a ausência de exclusividade. Não é à toa que a gente tem, por exemplo, a prestação de serviços de saúde por hospitais privados, né? Seria um dos exemplos específicos aqui. Né? E aí o voto, né? Enfim, o principal voto é o voto do ministro Luiz Fux. Né? Ele não considera como serviço público privativo,
né? Por exemplo, saúde, educação, cultura, o que vai viabilizar a possibilidade de prestação por entidades privadas e aqui organizações sociais do Sistema S. O precedente ele é específico para organizações sociais, tá? Mas ele vai ser utilizado para a fundamentação, por exemplo, de demais entidades, né? No mesmo sentido, né, ele também destaca, né, a possibilidade do particular exercer a atividade sem qualquer tipo de ato negocial com o poder público, mas isso não quer dizer que não vai ter fiscalização. Né? Por exemplo, quando você tem uma instituição de ensino, ela vai sofrer fiscalizações do poder público. Né? Enfim, essas são as principais considerações dessa questão. Né? Ele defende que o fomento é válido, né? Ou seja, voltando para aquela lógica do mecenato. Quando você dá a chancela de organização social, por exemplo, para uma organização social, você celebra um contrato de gestão. E o contrato de gestão é um instrumento que vai viabilizar repasses orçamentários. Por exemplo, a gente tinha uma organização social aqui no Rio de Janeiro, no Parque Lage, onde, por exemplo, você tinha um repasse, né, de um grande vulto, né, financeiro para exploração e divulgação de fins didáticos, né, e culturais, por exemplo, da Escola de Artes Visuais ali do Parque Lage. Depois tiveram, enfim, um problema, não existe mais essa organização social. Né? E quando a gente fala em fomento, geralmente a gente só pensa em recurso. Né? Mas aí voltando para o meu exemplo do Parque Lage, o Parque Lage é um bem público. Então ali você tinha a cessão de um bem público, que era o Parque Lage. Existe também a possibilidade de cessão de servidores. Né? Existe a possibilidade de cessão de servidores e quando eu falo em cessão de servidores aqui, não confundam, porque uma coisa é o conselho consultivo, quando você vai ter a presença, por exemplo, de um secretário de cultura para fiscalização, né? Seria um dos exemplos. Mas quando eu falo em cessão de servidores, eu falo em cessão de servidores mesmo, né? Para prestação. E aí a gente vai discutir ônus ou não para origem, tá? E a possibilidade de remuneração desses servidores, que é as questões mais interessantes assim. Né? Então, essa noção aqui é a noção... Por isso que essas duas aulas andam juntas. Né? A regulação é uma intervenção indireta do Estado. E o fomento também é uma intervenção indireta do Estado. Né? O fomento hoje está ligado, e também poderia ser, porque o conceito de regulação pode ser um conceito amplo, pode ser um conceito médio ou pode ser um conceito mínimo. Mas quando você pensa, por exemplo, em terceiro setor, existem autores que consideram que fomento é uma das formas de regulação, a chamada regulação premial, regulação por prêmios. Né? Enfim. Não existe a necessidade, a Lei 9.000... eu trouxe esse ponto porque esse é um ponto um pouquinho específico da UES. Né? A Lei 9637, quando ela entrou em vigor, ela promoveu a extinção do Laboratório Nacional de Luz e da Fundação Roquete Pinto. Mas isso não é obrigatório para todos os ramos, ou seja, se você já tinha, por exemplo, uma atuação de instituições anteriores à Lei 9637 em outros campos, por exemplo, se você tem uma fundação de arte, alguma coisa nesse sentido, a chancela de particulares como organizações sociais não depende da extinção das anteriores. Não existe aqui uma exclusividade, uma necessidade de concorrência, uma lógica, né, de prejuízo se você insere mais organizações sociais, por exemplo. Né? Eu só trouxe esse ponto porque o artigo 21 da Lei 9637 traz expressamente a extinção. E aí isso poderia dar uma ideia de que existiria, seria demandada a extinção, né, de qualquer tipo de entidade existente no momento anterior. Pode ter, inclusive, concorrência com entidade de direito público. Né? Nada impede. Né? Enfim, a lei, né, conjugou essas hipóteses em um único dispositivo, imposição para essas duas possibilidades e contrato de gestão, né, nesse caso específico. Quanto ao dever de licitar, que é o principal ponto, né? Hoje, cada vez mais, a gente começa a mitigar. Só para vocês entenderem aqui, vamos fazer um breve parêntese sobre licitação. Né?
A Constituição prevê, enfim, a necessidade de licitação, né? E você tem a Lei 8666, por exemplo, com a necessidade de licitação. Aí a gente tem as possibilidades de dispensa, inexigibilidade, licitação dispensada. Só que hoje a gente começa a perceber que o próprio instrumento da licitação tradicional lá da Lei 8666 não é eficiente. A administração pública começou a perceber que a licitação da Lei 8666 não era eficiente. E isso é interessante porque isso vai refletir no terceiro setor. Por exemplo, um exemplo básico aqui, clássico. Pela Lei 8666, tradicionalmente, você teria que, por exemplo, habilitar todos os licitantes para julgar a posteriori, né? Então, você primeiro habilitava, então vamos supor que todos nós somos empresas, então aqui tem 36 alunos mais um professor. 37 empresas que precisam apresentar todas aquelas certidões negativas para se habilitar em procedimento licitatório. Imagina a quantidade de servidor público para analisar todas essas certidões. Aí se julga, aí você tem processo, aí você tem mandado de segurança por causa da inabilitação, e aí a licitação não chega ao final. E aí veio a lei do pregão, inverteu as fases, ou seja, você julga primeiro e habilita depois. Então eu julgo, escolho uma única proposta, pego todos os documentos, olha como é mais eficiente, olha como eu gasto menos servidores para analisar todos esses documentos. Ah, mas e o primeiro, se for inabilitado? Aí você tenta habilitar o segundo. Né? É uma lógica de você ir descongelando aqueles procedimentos firmes da licitação. Aí veio a lei do pregão, aí depois Copa do Mundo, Olimpíadas, RDC, regime de contratação diferenciadas, que também inverte essa lógica. Né? Então, a gente percebe agora, né, o Estatuto das Estatais, a Lei 13.303. Então, a gente percebe que cada vez mais a gente está fugindo da licitação tradicional da Lei 8666. Né? E aqui, quando a gente trata do terceiro setor especificamente, né, esse é um ponto. Porque quando se discutiu a constitucionalidade de uma organização social, por exemplo, se discutia se essa escolha, né, da administração pública para celebrar um contrato de gestão não teria que ser antes, né, licitada, né? Ou seja, para respeitar a isonomia. E a justificativa é justamente essa, que não há competição aqui. Então a gente afasta da obrigação do artigo 37, inciso 21 da Constituição, de licitar. Ou seja, todos que puderem satisfazer os requisitos, então se eu tenho uma ou se eu tenho 10 associações que satisfazem os requisitos, podem se tornar organizações sociais. Ah, vai existir recurso orçamentário para isso tudo? Aí é outra discussão, mas o formalismo jurídico inicial para essa chancela, ele não demanda de licitação. Né? E aqui, novamente, surgindo a noção de grau de vinculação à juridicidade, ou seja, olha que interessante, o exercício dessa discricionariedade, no caso da OS, e aqui eu estou enfatizando, discricionariedade. Por quê? Porque o OS é discricionário, o CIP é vinculado. Tá? Aqui a gente também vai tratar isso. Mas o exercício dessa discricionariedade precisa observar os princípios constitucionais. Eu não posso, porque a licitação não é obrigatória, simplesmente escolher a associação do meu amigo e deixar de dar a mesma chancela para a associação de alguém que eu não conheço. Por isso que a gente ainda precisa observar. O que vai definir, né, principalmente, por exemplo, quando você tem a OS contratando, é o próprio contrato de gestão, o regulamento interno, as atas do conselho, enfim. Mas existe a necessidade de se respeitar esses princípios. Né? Enfim, então a gente, em regra, respeita os princípios do artigo 37 quando a gente fala nessas possibilidades. Tá? Professor, só uma dúvida. A gente está falando aqui em instrumento de convênio ou de contrato de gestão? Porque são duas coisas diferentes. Né? Estou falando de contrato de organização social, de contrato de gestão. Só que porque o que eu tinha entendido é que o que justificava a inexistência de licitação é justamente o fato de ser um convênio que os interesses são convergentes. Mas aí agora a gente está falando de contrato de gestão. Sim, mas o contrato, esse que é o problema. Por exemplo, você tocou num ponto muito interessante que eu tinha que ter falado. Eu estou chamando de contrato de gestão. Mas ele não deixa de ter, e aí muita gente vai distinguir isso, a natureza de convênio administrativo, porque não tem interesse contraposto. Então o contrato de gestão é como se fosse uma espécie de convênio. Exatamente, é como se o convênio fosse um gênero maior.
Só que isso também é interessante, porque isso é definição doutrinária. Você não tinha uma definição legal nesse sentido. Como eu falei para você, antes da Lei 13.019 ser alterada em 2015, pela Lei 13.204, que agora tem expressamente no OSC essa menção a convênio, tinha alguns autores que defendiam, por exemplo, que convênio tinha que ter Estado e entidades estatais em ambos os lados. Tinham outros autores que defendiam, olha, você pode se valer desse gênero convênio, né, quando você não tem interesses antagônicos. Contrato quando você tem interesses antagônicos. Aí aqui eu tenho uma lei que fala em contrato de gestão, mas a natureza jurídica, toda a sistemática em volta, a gente percebe, se não tem distribuição de lucro, em regra não deveria ter interesses contraditórios. A prática é totalmente distinta, né? A gente teve problemas graves com organizações sociais, inclusive no Rio de Janeiro. Mas essa é a noção. O nome é contrato de gestão. O contrato de gestão vai ter diversos requisitos, né? Mas a lógica por trás desse contrato de gestão é a lógica de que não há necessariamente interesses contrapostos. Por quê? Porque não tem finalidade lucrativa. Tá? Nada. Esse é o principal fundamento. Eu fiquei com uma dúvida em relação à discricionariedade. Qual seria o âmbito dessa conveniência e oportunidade, já que como não há licitação ou como não há eu tive que fazer essa distinção porque aqui, olha que interessante. Eu estou sendo bem técnico na lei, a literalidade da lei. Se você for no artigo da Lei 9637, ele vai falar: o poder público poderá. Aí você vai falar assim, nossa. Então se o poder público poderá, aí a doutrina vai trazer discricionariedade. Se você for no OCIP, não vai ser poderá, salvo engano vai ser deverá. Tá? Ou seja, é um ato vinculado. Porque, só para te dar um exemplo, na OCIP, você tem esse termo de parceria, né? A qualificação OCIP vai no Ministério da Justiça. Tá? Então, o que diz expressamente a legislação e a doutrina fundamentando nessa noção de vinculação se os requisitos estiverem presentes, você precisa dar essa chancela. O que eu estou falando para você no caso da Lei 9637, a doutrina interpreta que existe uma discricionariedade porque o verbo utilizado pelo legislador é poderá. Aí olha que interessante. Não, mas você está me explicando que não existe uma lógica adversarial. Você está me explicando que existe a necessidade de observância dos princípios da administração pública. Existe a possibilidade da discricionariedade administrativa violar a impessoalidade quando eu decido por uma e não decido pela outra? Sim, e aí vai ter controle judicial. Só que o que eu fundamentei para você é a literalidade de ambos os dispositivos, entendeu? Porque prova de primeira fase pergunta exatamente isso. As poucas questões que eu encontro em primeira fase de terceiro setor são essas. Elas sempre vão focar nesse início. Elas focam também, por exemplo, a última questão que eu encontrei da Lei 13.019 foi quem pode e quem não pode ser OSC. Né? As questões que caíam eram assim: antes da alteração, a organização social não podia ser OSC, mas o OCIP, a lei era vaga. A lei não falava expressamente de OCIP. E aí, parte da doutrina entendia que podia, parte da doutrina entendia que não podia. Entendeu? Por isso que, por exemplo, se você pegar um manual mais resumido, ele vai falar que o OS é discricionário e o OCIP não. E aí, como é que eu controlo isso judicialmente? Como é que eu transformo isso em algo não arbitrário? Princípios da Constituição. Mas o fato de haver muitas não é um motivo idôneo para você impedir, não. Não. Que não é conveniente. Porque se não tem interesse lucrativo, e se é um interesse que pode ser prestado pelo particular e é um interesse estatal, ao menos, né, claro, questões orçamentárias não vão permitir nesse sentido, mas a regra é que quanto mais, melhor. Né? Pelo menos essa é a principal noção. Tá? Ainda nesse sentido, né, a necessidade de um procedimento objetivo de escolha. Né? Esse procedimento objetivo pode chegar à conclusão de que, de um grupo de 10, existem 5 associações que podem prestar o mesmo serviço.
A discussão aqui fica um pouco mais interessante, mas eu ainda não vi em prova, por exemplo, quando você tiver, enfim, questões locais muito específicas de municípios pequenos, né? Onde não, talvez, por exemplo, só existe uma determinada quantidade de população onde não se justifique você ter uma quantidade maior. Mas as noções gerais e principais que a gente tem que saber para as provas são essas. E organizações sociais que contratam terceiros com verbas públicas, né? Isso aqui é um ponto interessante, sabe por quê? Porque, por exemplo, qual é o regime de pessoal? Lembra que quando eu falei das agências reguladoras a gente chegou a um consenso que era estatutário? Né? Ou seja, 2013 teve concurso para a Ancine, né? Concurso público. Né? No âmbito das organizações sociais, a gente está falando de seletista, de CLT, contrato de trabalho. E aí não tem concurso, nesse caso específico. Não é emprego público, não é uma sociedade de economia mista que exerce um concurso para te contratar, apesar de ser pela CLT com concurso. Não é esse o caso. Por quê? Mas se existe a possibilidade de você celebrar um contrato de trabalho com um particular, e aí esse é o único precedente do TCU que eu lembro, o contrato de trabalho normal pode prever um bônus anual, a depender do desempenho, né, desse empregado, desse trabalhador. Né? E aí o que chegou no TCU foi a não possibilidade de previsão desse bônus, apesar de ser seletista, porque não pode ter distribuição de lucros. E o bônus, na verdade, nada mais é do que uma distribuição de lucros mascarada. Tá? São as improbidades das OS aqui no Rio de Janeiro na área da saúde que foram discutidas. Mas, qual é o entendimento? O principal entendimento da doutrina é: OS não precisa licitar para contratar. E aqui também tem uma questão, né? Se ela precisa ser mais eficiente, como é que ela vai licitar? Né? Porque é um procedimento longo, enfim, nem sempre tão simples. Outro ponto também, por exemplo, às vezes elas são extremamente específicas, então o objetivo ali não é realizar uma licitação, né? O objetivo ali é escolher especificamente, sem garantir isonomia, o melhor artista, o melhor pintor, o melhor professor. Né? Um outro exemplo que eu dou para vocês é que, lembra, olha que interessante, porque daí a gente começa a ficar mais fácil. Eu não estou abandonando toda essa lógica, até no pregão não tem a possibilidade de negociação. E nas PPIs? Quando eu falo de relicitação, que é o tema da moda também, possibilidade de relicitação. Existe inclusive a possibilidade de escolha do parceiro privado. E ali a gente está tratando de infraestrutura, né? Transporte, ferrovia e algumas disposições específicas para aviação. O que é PPI? PPI é Programa de Parcerias de Infraestrutura. Tá? Porque tem PPP, que é parceria público-privada. As PPIs surgiram como novidade. Tem um decreto agora novo do presidente disciplinando as PPIs. Né? E aí tem gente, por exemplo, nas PPIs é interessante porque... Eu até tenho esse material aqui, mas é de outra aula. Eu não vou fechar muito nisso. Mas esse tema é muito importante, tá? Porque ele trata da relicitação. Só para vocês entenderem, para eu resumir aqui, para vocês não esquecerem disso, porque é tão importante quanto a regulação para uma prova de administrativo. O professor que não falar disso tem que falar. O que é relicitação? Sei lá, você tem um concessionário, tá? E aí o concessionário ele começa a inadimplir o contrato. Né? Ele não está prestando corretamente. Aí, claro, você pode sancionar? Pode sancionar, mas não adianta. O serviço continua não sendo prestado. Pode ser que não exista mais condições econômicas para aquele concessionário não prestar o serviço. É eficiente você declarar caducidade, ou encampar, ou realizar um novo procedimento licitatório? Muitas vezes não. Não é tão célere. Muitas vezes não existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de relicitação. Existe a possibilidade de um terceiro surgir para assumir aquele empreendimento, aquela prestação, aquele serviço. Isso tudo dentro da lógica da relicitação. Né? Então, esse é um ponto importante para vocês analisarem. Então, que nada mais representa do que mais uma relativização lá à necessidade de licitação, a Lei 8666 e assim sucessivamente. Que é o que trata essa lei agora de 2019.
que é as PPIs, né? Até vocês estão perguntando, é bom eu olhar, porque apesar de eu não ter preparado isso, eu até mostrei para o colega aqui no início, eu tenho ela aqui, ó. Eu acho que eu tenho ela aqui, né? Vamos ver aqui. Essa daqui, ó. Só para vocês terem, né? A gente é a Lei 13.334 de 2016, tá? Que é o Programa de Parceria de Investimentos e Empreendimentos de Infraestrutura, né? Agora deixa eu só ver se eu tenho a AMP. Aqui que tá. Olha que interessante. Eu falei em decreto não, mas na verdade é uma medida provisória. Você tem a Lei 13.334 e aí em 2019, em maio, a gente teve a medida provisória 882, né? E essa medida provisória vai trazer diversas alterações. Ela traz uma, inclusive, interessante. Lembra no primeiro encontro que eu falei que nos Estados Unidos você tem a OIRA, né, que é uma super agência reguladora que manda em todas as outras, que na verdade manda nas agências executivas? Essa MP, ela vai quase que constituir esse conselho, né, das PPIs como uma OIRA, né, que vai poder, inclusive, por exemplo, decidir, né, ela define as reuniões desse conselho, né, das PPIs, que é o CPPI, né, e você quase que vai ter como uma OIRA, né, quase como com uma superagência. Olha o artigo 7A, só para a gente finalizar essa imersão aqui nas PPIs. Caberá ao ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, em conjunto com o ministro titular da pasta setorial correspondente, a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse ad referendum do CPPI. Esquece a agência reguladora, esquece o próprio conselho das parcerias, olha o ministro, a possibilidade de atuação ad referendum dos ministros, né? Então, é quase como se toda aquela lógica que eu trouxe no encontro inicial, claro que aqui, gente, a gente está específico em infraestrutura, e eu estou falando especificamente de ferrovia, rodovia e aviação civil. Mas olha que interessante, tem uma agência reguladora, a ANAC, tem a NTT, e aqui você tem uma atuação ministerial ad referendo, como se a gente tivesse a OIRA no Brasil. Mas, enfim, voltando, né, para o terceiro setor, só para aproveitar esse gancho que foi importante, né? Celebração de contrato de gestão, enfim. Uma vez celebrado, existe possibilidade de contratação de terceiros e não existe necessidade de licitação pela Lei 9637, tá? E aí eu trago o posicionamento do professor Gustavo Justino, porque se você for no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, você vai perceber que ele fala simplesmente em administração direta e indireta. Então, se ele fala em administração direta e indireta, e eu falei que a gente está no terceiro setor, que não está na administração pública indireta e nem na direta, não existiria, pelo menos constitucionalmente, a necessidade de licitação. Tá? Ainda nesse sentido, né, não existe, então, a necessidade de concurso público, né, e por mais que não exista essa necessidade, existe um procedimento objetivo de escolha que vai ter que trazer a justificação. Tá? Olha que interessante também, que isso é uma coisa que foi alterada. A organização social pode pagar vantagem pecuniária ao servidor cedido, né? Então existe a possibilidade. Os salários que vão ser pagos, eles não vão precisar seguir um exemplo, um paradigma do servidor estatutário, por exemplo. Isso é um outro ponto importante também. Olha o artigo 14 da Lei 9637. Né? É facultado ao Poder Executivo a sessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para origem. Com ônus para origem, isso é importante. Tá? Isso é o que eles cobram. A questãozinha de primeira fase é assim, pode ceder sem ônus para origem. Não, é com ônus para origem. Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social. O que quer dizer isso? Eu falei que eu não preciso seguir um paradigma. Então esse servidor ele pode ganhar, vamos supor, na administração, indireta ou direta, ele ganha R$5.000. Aí vai para a organização social, né? E aí ele começa a receber uma vantagem pecuniária que aumenta o rendimento dele. Aí depois ele quer continuar naquele valor. Não. Né? Enfim, existem diversas hipóteses. Por exemplo... Esse caso aí é o caso do
que o Bolsonaro está fazendo agora dos mais médicos. Se ele for um servidor público do hospital, ele ganha 2 mil. Se ele vai para o paramédico, ele pode ganhar até 30 mil. Seria o caso? Eu não conheço especificamente esse ponto, Saiu tá? agora, Eu sou Aqueles sincero. mais médicos que vai substituir os cubanos. Eu hoje em dia eu acompanho muito pouco. Sempre, né? Mas enfim. Mas seria o caso. Parecido, né? Me parece, né? Porque eu não estou falando em teto constitucional, né? Agora, olha que interessante. Tem controle do Tribunal de Contas, né? Tem controle do Tribunal de Contas. Tem controle do Ministério Público também, tá? Vamos para as OCIPs, né? Organizações da sociedade civil de interesse público, tá? Então, foi criada pela Lei 9.970. Eu não estou mais na Lei da OS 9637, tá? E existe essa titulação para entidades sem fins lucrativos. Aí existe uma vedação expressa na lei das OCIPs, que é o seguinte: sociedades comerciais, sindicatos, associações de classes, organizações partidárias, instituições hospitalares privadas e não gratuitas, cooperativas e escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito, não podem ser OCIPs. Tá? A qualificação como OCIP é um ato vinculado, aqui é a questão da discricionariedade, ou seja, cumprir os requisitos legais tem que ser definido. Só que o Ministério da Justiça, ele pode simplesmente entender que não há o cumprimento de requisitos legais. Isso não quer dizer que ele está sendo discricionário. Isso quer dizer que ele está atuando com base na lei, ele está tendo uma atuação vinculada. Ah, não, mas e se tiver arbitrariedade? Aí controla no judiciário. Mandado de segurança. Olha o parágrafo 1º. Aqui, pessoal, eu quis trazer, né, porque essa redação desse dispositivo foi dada justamente pela Lei 13.019 das OAS 6, de 2014. Podem qualificar-se como organizações da sociedade civil de interesse público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontram em funcionamento no mínimo há 3 anos. Se vocês fossem na redação originária, não ia ter o requisito de 3 anos. Questãozinha maravilhosa para a primeira fase, pega muita gente, tá? Desde que os respectivos objetivos sociais e as normas estatutárias atendam aos requisitos. Então agora, o CIP tem esse prazo de 3 anos que não tinha antes de 2014. Tá? Isso é uma alteração legislativa importante. E eu trouxe o artigo 4º, parágrafo único também. Né? Olha que interessante. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de organização da sociedade civil de interesse público. Né? Olha a alteração na legislação assim. Antes, você tinha vedação à percepção de remuneração ou subsídio nas OCIPs. E agora, a lei é silente nesse ponto. Então não há mais a vedação à percepção de remuneração ou subsídio desses servidores. Né? Então é permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria da organização social civil de interesse público e não há mais a vedação à não possibilidade de remuneração para esse fim. Tá? Existe um prazo de 30 dias, né, para análise pelo Ministério da Justiça. Tá? Então a Lei 9.970 estipula um prazo de 30 dias para o deferimento ou não do pedido pelo Ministério da Justiça, contado o recebimento. Né? E uma vez deferido, aí ele tem 15 dias para emitir o certificado, né, de OCIP. Né? Claro que, na prática, esses prazos, apesar de serem prazos próprios previstos na legislação, não necessariamente serão respeitados. Ainda nesse sentido, que era um outro problema que havia, né? E aí eu trouxe a jurisprudência do TCU, que é o Acórdão 746 de 2014. O OCIP não pode licitar. Não pode participar de licitação na qualidade de licitante. Né? Enfim, não encontrei organização social, o precedente de organização social, mas encontrei em OCIPs. Então, naturalmente, a gente também pode arrastar isso, estender isso para organizações sociais. Ela não vai poder figurar na licitação. O termo de parceria é um instrumento de cooperação. Né? Então, aqui a gente não fala em contrato de gestão, a gente fala em termo de parceria. E aí, para responder o colega novamente, ambos possuem
natureza jurídica, né, pela doutrina de convênio, porque não tem interesse contraposto aqui. Tá? Professor, a OCIP não pode licitar. E anteriormente o senhor disse que a OS não precisa licitar para contratar. Não. Na verdade é o seguinte, nesse caso específico, porque as duas não precisam licitar para contratar. Por exemplo, vamos supor, eu sou uma OCIP ou uma OS, eu quero te contratar para prestar determinada atividade. Eu não preciso fazer uma licitação para te contratar. Só que esse precedente do acórdão do TCU é diferente. A administração pública está realizando uma licitação e tem uma OCIP que quer participar. Não, como é que ela vai participar de uma licitação se ela não tem fim lucrativo? Né? Como é que ela vai celebrar um contrato administrativo se ela não tem fim lucrativo? Esse é o caso específico, entendeu? Claro, o OS também não, o SC também não, mas o precedente do TCU que eu encontrei a respeito dessa matéria é o 746 que fala de OCIP. Tá? Respondi? Ficou legal? Enfim, aí existe essa possibilidade de celebração de termo de parceria, né? Existe um decreto, a gente tem um decreto de 2011 que vai estipular, né? E esse decreto ele vai trazer, né, quase que uma mitigação à não obrigatoriedade de licitação para você realizar um OCIP, né? Que é a publicação de edital de concurso de projetos. Né? Então ele vai trazer, não é necessariamente um procedimento licitatório com todo o rigor existente, mas esse decreto vai trazer que, em regra, existe a obrigatoriedade de seleção por publicação de edital de concurso de projetos. Eu coloquei em regra entre vírgulas, né? Porque não é uma determinação unânime que a gente vai encontrar. Né? Aqui tem mais uma questão a respeito da OCIP. Né? Quando a OCIP adquire, né, um bem imóvel, ela precisa gravar esse bem imóvel com cláusula de inalienabilidade. E a gente vai encontrar isso também nas organizações sociais civis. Tá? A gente vai encontrar esse ponto também nas organizações sociais civis. Se eu sou responsável pela fiscalização e eu entro em contato com uma irregularidade praticada no seio de uma organização social de interesse público e eu não represento as autoridades competentes, se eu não levo isso a conhecimento do Tribunal de Contas nem do Ministério Público, eu respondo solidariamente. Tá? A gente encontra isso expressamente na lei das OCIPs, né? Responsabilidade solidária nesse sentido. Então, em resumo, para a gente prosperar para o próximo ponto, né? Existem 3 etapas. Promulgação da norma jurídica, que já foi ocorrida, né? Tanto para a OS quanto para o OCIP, requerimento dessa concessão, dessa chancela, desse rótulo, dessa natureza jurídica de reconhecimento, né? Formalização da parceria. OS contrato de gestão, OCIP termo de parceria. Enquanto não houver assinatura, não existe repasse. Né? E olha o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, então classificando esse contrato de gestão e esse termo de parceria como convênio. Né? Ele ainda considera que ele vai se valer da utilização de convênio, mas ele considera que seria mais apropriado você considerar como acordos de programa. Né? Enfim, mas a natureza para a doutrina vai ser de convênio, tá? Mesmo com a nomenclatura de contrato. Né? E aí, a respeito das diferenças, né, a concessão de rótulo da organização social é discricionária, com base no artigo 1º e 2º, inciso 2º, que vai trazer o vocábulo poderá. Né? E já no caso da OCIP, será vinculada e a doutrina critica a discricionariedade no caso da organização social. Né? Representante do poder público na direção. Né? Então, quando você tem reunião, por exemplo, do conselho, por exemplo, eu participei de reuniões de conselho de uma organização social no Rio de Janeiro, onde você tinha o secretário da Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, na verdade, você tem a representação do poder público nas deliberações. Né? Na organização social é obrigatório o dispositivo expresso. Né? Na OCIP é facultativo o dispositivo expresso também. Né? Quem analisa quem vai ser organização social e quem vai ser OCIP, a organização social é o Ministério Supervisor da Atividade. Então, por exemplo, uma organização social no seio da cultura seria o antigo Ministério da Cultura, hoje Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Cultura. Uma OCIP, Ministério da Justiça. Né? Enfim, obrigatoriedade de conselho de administração, só a organização social tem obrigatoriedade de conselho de administração, OCIP não. Né?
como eu fundamentei, a maior parte da doutrina considera como natureza jurídica de convênio. Regime de pessoal, né? E aqui é interessante. Organização social, o CIP, e agora eu vou incluir também o Serviço Social Autônomo. Eles são seletistas. O próprio Tribunal de Contas da União e o STF afirmam que não precisa de concurso e também não precisaria respeitar o teto da administração pública. E aqui, quando você fala nessa avaliação objetiva, por mais que eu esteja tratando das 3 modalidades de entidades aqui do terceiro setor, o que vale para a doutrina é o precedente da organização social, que é a ADI 1923 do informativo 781. Né? Então, existe a necessidade de se observar critérios objetivos e impessoais nessas contratações. Tá? E aí se aplica os princípios do artigo 37. Tá? Existe um precedente nesse sentido que, além da organização social, que está no informativo 759, o recurso extraordinário 789 e 874. Tá, pessoal? E o patrimônio, né? Como é que funciona? O que acontece, por exemplo, quando a gente tem a extinção? Né? Os bens, como eu tratei no início, né? Eu dei o exemplo do partilagem. O partilagem é um bem público, ele foi cedido por uma organização social. Claro que ele vai ter que ser restituído a posteriori. Né? Por exemplo, se você tiver extinção do contrato de gestão. Né? Semelhante. Tá? Os bens recebidos do poder público vão ter que ser transferidos ao patrimônio de outra entidade similar ou então volta para o Estado. Tá? E aí aqui eu destaquei a 9637 e a 9790. Né? Imunidade, né? Questões tributárias aqui. O CIP, OS e Serviço Social Autônomo. Existe imunidade de imposto, né, para instituição privada de educação e de assistência social. Né? Serviço Social Autônomo é entidade de contribuição para a Seguridade Social para a entidade beneficente, né, como eu tratei para vocês. Né? Então, esses são os principais aspectos tributários. A questão da contribuição a gente já viu, né? Enfim. Licitação do OS do OCIP a gente já exauriu. Aí, pessoal, eu vou passar agora especificamente, né, para a Lei 13.019 em razão do decorrer, mas depois eu coloco. Como eu mencionei, existe ainda uma 4ª entidade. Existem mais entidades, no início do encontro eu falei do SEBRAS, mas especificamente para as nossas provas de direito administrativo, né, que são as chamadas Organizações da Sociedade Civil, as chamadas OS6. Né? Elas foram instituídas pela Lei 13.019 de 2014 e essa mesma lei foi alterada em 2015 pela Lei 13.204. Né? E o objetivo aqui é regular o que eles chamam de parcerias voluntárias. Né? Então, um regime em âmbito nacional de parcerias voluntárias. E aqui vem algo interessante. Essas parcerias podem ou talvez não envolvam o repasse de recursos financeiros. Isso vai influenciar na própria nomenclatura do termo que será ajustado. Né? Nesse mesmo sentido, né, à época existia uma questão da vigência para eventuais adaptações, né, a respeito da Lei 13.019. Então, por exemplo, o diploma ele entraria em vigor 540 dias após a sua publicação, em relação aos municípios a partir de 2017. Tá? Pessoal, inaplicabilidade. Aí aqui eu vou trazer um pouquinho da literalidade, porque eu encontrei uma questão no Ministério Público que perguntava justamente isso. Vocês vão ver que é um pouco banal, mas quando que você não pode aplicar o rótulo das OS6? Né? E aí eu destaquei. Primeiro ponto é quando você tem transferências de recursos, né, que são homologadas pelo Congresso, autorizadas pelo Senado, e elas sejam oriundas de disposições de tratados, acordos e convenções internacionais que conflitem com a Lei 13.019. Esse é o primeiro ponto. Mas eu posso aplicar ela se não conflitar? Aí a resposta é positiva. Contrato de gestão, expressamente, organizações sociais. Então, se for organização social, não pode ser OSC. Tá? Se afasta o regime da Lei 13.019, alterado em 2015. Convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição. Essa exceção aqui eu nunca vi ser cobrada. Tá?
termos de compromisso cultural mencionados no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.018. E aqui a inovação, em 2015, termos de parceria celebrados com as OCIPs, desde que cumpridos os requisitos da Lei 9.970. Tá? Então não se aplicaria. Né? Aqui, transferências para atendimentos educacionais especializados a pessoas portadoras de deficiência, tá? E pagamentos realizados a título de anuidade, contribuições ou taxas associativas. Por exemplo, a mútua dos magistrados, enfim, você não vai incluir nas organizações sociais civis. Tá? A questão do Ministério Público era justamente essa. Eu trabalhava com a literalidade desse item 7, que fala pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas jurídicas integrantes da administração pública. Qual era o objetivo aqui? Eles colocaram pessoas jurídicas de direito privado, né? E essa seria a assertiva equivocada, né? Porque a redação só fala em pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas integrantes da administração pública, tá? Questãozinha boba, mas enfim, necessária. Parcerias entre a administração pública e o sistema S também não se aplica, né? Enfim, aqui eu destaco o posicionamento do Rafael Oliveira, quando mesmo antes dessa alteração você já tinha a noção de que o OCIP também não se aplicaria às parcerias das OS 6, tá? E aqui, pessoal, os pontos importantes, né? A nossa ementa fala de aspectos gerais. Então, por exemplo, o que tem de importante além do artigo 3º, que tem o descolamento das demais entidades do terceiro setor que a gente viu hoje, expresso? Como é que funciona? A gente tem um procedimento que se chama PMI, né, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Como é que funciona esse PMI? Sociedade civil apresenta propostas e o poder público avalia se vai realizar ou não um chamamento público. Então, olha, o PMI é quando a sociedade civil vai manifestar interesse e aí o poder público vai analisar esse interesse e vai determinar se vai ter ou não o chamamento público. Por quê? O que acontece? Por exemplo, uma questão que costuma ser cobrada é o seguinte: olha, realizou chamamento público sem o PMI. É nulo? Não. O poder público tem discricionalidade para realizar ou não o chamamento público, então o poder público pode realizar o chamamento público sem o PMI. A própria lei vai dizer isso. Isso é expresso. Tá? PMI, Procedimento de Manifestação, né, de Interesse, ele encontra fundamento legal no artigo 21 da Lei 8987. E ele também vai ser aplicado, por exemplo, às parcerias público-privadas, né, onde você vai ter a manifestação, a possibilidade de manifestação da existência de um interesse. Né? É semelhante, né, na verdade, ao que a gente encontra nas parcerias público-privadas. Né? Só que a diferença é que uma empresa é uma sociedade que não tem fim lucrativo, é isso? Isso. E também a natureza dos serviços. Né? Ainda nesse sentido, né, assim como ocorre na PPP, né, que é na parceria público-privada, o PMI não vai acarretar necessariamente na necessidade de chamamento público. Né? Então, funciona das duas formas, ou seja, para eu realizar o chamamento público, eu não tenho que realizar o PMI. E isso vocês vão perceber, porque eu vou falar de termo de parceria, termo de fomento e acordo de colaboração. Por exemplo, o termo de fomento é de iniciativa do particular. O termo de parceria é de iniciativa do poder público. Então, claro que não vai ter PMI, porque a iniciativa é do poder público. Da mesma forma, como mesmo tendo PMI, o poder público não necessariamente vai realizar o chamamento público. Tá? Então, aqui, né, ao contrário, né, do que ocorreu com a OCIP, que surge o requisito de 3 anos, com a reforma em 2015 da Lei 13.019, não se exige mais a comprovação do prazo mínimo de 3 anos. Tá? Esse é um ponto interessante também que o examinador pode brincar ali na primeira fase. Né? Enfim, eu vou passar... Lembra que eu falei para vocês da questão da Lei 8666? Eu falei um pouquinho de licitação e eu falei das questões da fase. Por que eu falei isso no âmbito do terceiro setor? Né? Porque quando a gente está no chamamento público, que é nesse procedimento da Lei 13.019, o julgamento vai anteceder a fase de habilitação também.
né? O objetivo aqui é uma aproximação com o pregão, com o regime de contratação diferenciada, simplificada, é uma aproximação com o novo estatuto das estatais e assim sucessivamente, tá? Por isso que eu trouxe, poderia ter soado um pouco solto naquele momento, mas é por causa da expressa previsão legal nesse sentido. E aqui a gente finaliza, né, com o que eu acho ainda de importante nesse sentido. Termo de colaboração previsto no artigo 16, instrumento de parceria para a consecução de finalidades públicas propostas pela administração. Então, por exemplo, quando eu tiver um termo de colaboração, eu não necessariamente vou ter um PMI, né, como eu falei. Termo de fomento, instrumento de parceria para a consecução de finalidades públicas propostas pelas organizações da sociedade civil. E o acordo de cooperação? Qual é a diferença? É porque no termo de colaboração e no termo de fomento existe repasse financeiro. No acordo de colaboração, não. Só isso. Então, quando você encontrar, se você tiver que distinguir termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, que é basicamente o que pode ser principalmente cobrado, colaboração é de iniciativa da administração pública. Fomento, né, é de iniciativa da sociedade civil e ambos têm repasse financeiro. Acordo de cooperação, a questão aqui não é iniciativa e sim ausência de recurso financeiro, né? Lembra que... fala. Desculpa, só fico com uma dúvida até meio básica na parte das diferenças entre OS e OCIP, que é o seguinte, uma entidade privada que queira ingressar no terceiro setor, quando que ela vai decidir se ela vai se qualificar como OS ou como OCIP? Isso varia em função da natureza do serviço, o que ela precisa saber para ela saber se ela vai querer ter ou me pergunta? Entendi. Na verdade são os requisitos legais, eu não vou saber todos de cabeça, mas aí eu vou te fazer a remissão ao artigo 3º e ao artigo 2º dos diplomas. Porque ali você vai ter as vedações. E aí você tem... O que você está querendo saber é o seguinte: você vai conseguir excluir prima facie ou existe possibilidade de sobreposição? Existe possibilidade de sobreposição. Ou seja... Como que ela vai decidir se ela vai ingressar com requerimento de OS ou de OCIP? Qual a diferença para ela, entendeu? Enfim, além da diferença, a diferença vai ser os aspectos peculiares de cada legislação. Como ela vai escolher, eu não consigo te responder. O que eu consigo te responder é: existe a possibilidade de uma associação poder escolher ser uma organização social, ou poder escolher ser uma OCIP, ou poder escolher ser uma OSC? Sim, existe essa possibilidade. Não é à toa que os diplomas vão excluir. Se já é organização social, não pode ser OCIP. E aí você vai falar assim: eu acho que o que vai fundamentar é o repasse financeiro, mas eu não tenho como fundamentar aqui. Mas o repasse financeiro existe nas duas, né? Existe, mas o quantum pode ser alterado. O quantum pode ser distinto, né? Agora eu vou ser muito franco com você, eu não conheço um caso prático. O único caso prático que eu conheço é de organização social, né? Eu não conheço um caso prático. Um outro exemplo também, a despeito, por exemplo, se você pensar, vamos pensar no seguinte exemplo, tá? O meu exemplo da cultura. Você tem uma organização social na área da cultura, mas pode ser que ela esteja interessada num bem específico, né? Por exemplo, o Parque Lage é um bem específico, um bem imóvel específico, que existe uma escola de artes visuais, enfim, existe todo um interesse em estar num lugar como o Parque Lage, entendeu? Isso pode influenciar no procedimento de escolha. Sobreposição existe a possibilidade. A distinção aí seriam requisitos extremamente baseados na literalidade da legislação. Tá bom. Aí se eu falar assim: Alex, você encontrou isso em questão? Não encontrei, sendo 100% honesto com você. Tanto na VUNESP quanto naqueles livros de revisaço, por exemplo, eu não encontrei questão objetiva nesse sentido, tá? Tudo bem. E prosperando, né, deixa eu ver aqui se eu ainda tenho as questões, né? Olha a primeira questão do nosso encontro desse segundo tema. Certa entidade foi qualificada como organização social nos termos da Lei 9637, mas os respectivos dirigentes estão com fundadas dúvidas acerca da eventual submissão de tal pessoa jurídica à Lei 13.019 das OS6, bem como em relação à necessidade de realizar concurso público para a futura contratação de pessoal. Tá vendo como são as questões mais genéricas, né? A gente vai aprofundando, mas elas são mais genéricas. E desenvolver as atividades constantes de contrato de gestão e também quanto à aplicabilidade da Lei 8666 para contratações de obras e serviços a serem realizadas com dinheiro público, né, recebido. E aí discorra a luz da jurisprudência, e olha a jurisprudência. Primeiro, né, o artigo 3º
exclui os contratos de gestão firmados por organizações sociais, né? E a jurisprudência, pessoal, a resposta dela é na ADI 1923, né? Enfim, a ADI 1923 excluindo a necessidade de licitação, mas determinando a necessidade de um procedimento que respeite os princípios do artigo 37 da Constituição. Tá? Segunda questão, né? Após ter sido baleado, quando ia normalmente para o trabalho, o Rafael foi levado a uma emergência de um hospital municipal que é gerido desde 2013 por uma OS. Né? E aí, enfim, resumindo, quando ele estava internado, tiraram fotos dele. Né? Fotos chocantes e colocaram na rede. Isso aconteceu em São Paulo. E aí aqui é interessante, porque qual seria a sua tendência? Não, mas o professor Alex ele falou do primeiro, do segundo e do terceiro setor. Não, ele fala que o enfermeiro é um servidor público cedido para a entidade. Isso, né? isso. Então, mas aqui vai ter divergência da responsabilidade. Quer ver? A jurisprudência, a resposta do... Deixa eu ver se eu tenho aqui. A resposta do nosso caso concreto é que o município responde... subsidiariamente. Deixa eu botar aqui a resposta do nosso caso concreto. Aqui, ó. Ocorrer ao município de São Paulo é parte legítima, pois a opção administrativa de transferir parcela de serviço público de saúde à gestão de pessoas jurídicas de direito privado por meio de convênio com a organização social. Olha que interessante, a própria jurisprudência misturando, né? Falando, lembra do contrato? Ah, não, mas você está falando em contrato e convênio, são coisas distintas. Aqui o STF dizendo que o contrato de gestão é um convênio. Né? O chamamento do chamado terceiro setor na medida apta a transferência de responsabilidade do Estado, e ele vai utilizar o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição para fundamentar. Tá, então aí o município que é o responsável. Não, na verdade ele colocou no polo passivo. Ele vai colocar no polo passivo. Você tinha discussão de OS com... Lembra uma discussão clássica de responsabilidade? Só que não é bem a minha área, mas de direito trabalhista. Mas nesse caso aí, desculpa interromper, nesse caso o STJ não analisou, porque eu acredito que ele analisou que essa questão é uma questão constitucional, então isso aí esse agravo interno no AESP, aqui, o que aconteceu? É porque, na verdade, o que a gente tem que considerar é esse recurso especial. Né? Mas a Emerge me deu ementa com esse agravo interno, então aqui seguiu o que eles mandaram. Realmente, ele não vai analisar nesse agravo interno, mas isso é analisado. Mas aqui o STJ não vai analisar porque ele vai dizer o seguinte: se você quer discutir questão constitucional, entra para o extraordinário. Isso. Tá? Mas ele mantém. Mas aí o que ele faz? Ele traz esse 927, né? E ele vai colar a fundamentação. Entendeu? Por isso que eu trouxe especificamente esse ponto. Quem responde? Seria a organização ou no fim, com base no artigo 37 do parágrafo 6º, responsabilidade solidária. Solidária. É porque, na verdade, eu também pensando, porque eu estudei acho que foi um processo do estágio, eu também fiquei com essa dúvida. Porque, na verdade, eu tinha estudado também, acho que deve ter controvérsia, porque como integra o Sistema Único de Saúde, né? Aí, com base no 199, parágrafo 1º da Constituição, aí tem uma corrente que defende que é subsidiária, né? Vamos para a controvérsia. Vocês estão totalmente certos. Vamos para a controvérsia, porque eu tenho especificamente os autores. O Estado é que nem caso trabalhista. Mas quem divulgou... O caso trabalhista tem a... Sim, ele foi cedido. Se ele foi cedido, ele está sob a responsabilidade da OS. Mas o fato de ser subsidiário objetivo não vai influir na Rapidinho que eu vou achar aqui, pessoal, a responsabilidade civil. Vamos achar especificamente a responsabilidade civil. Não é entre um ente privado e um ente federativo. E o regime de solidariedade em relação à prestação de serviço, não à responsabilização. A responsabilidade civil, a divergência doutrinária que vocês queriam. E 3? 3 posições. É porque eu tive que pular. Isso estava no meio, mas eu tive que pular por causa do horário. Né? A primeira tese, né, a professora Cristina Fortini. A responsabilidade é objetiva com base numa interpretação extensiva de prestadora de serviço público. Né? E elas possuem vínculo Estado. Posição do Carvalhinho, José de São de Carvalho Filho, segunda tese.
Serviço social autônomo tem responsabilidade objetiva pelo meio de fundamento da primeira corrente. OS e OCIP têm responsabilidade subjetiva por desempenharem atividade desinteressada. Botou ele em segundo plano. Terceira tese, Marco Giruena, né, que é Vilela Souto, que é majoritária. Responsabilidade subjetiva, pois nenhuma delas presta serviço público. Não houve concessão nem permissão. Há apenas atividade socialmente relevante. Então, o Estado responde. Todas elas Só que, pessoal, isso daqui é doutrina. Isso daqui é doutrina. Só pensando o que a OCIP vai fazer, o que ela vai responder. Porque a gente estava querendo saber como que o Estado respondia nessa situação. Ó, no caso específico, no nosso caso concreto, ele responde diretamente, com base no artigo 37, parágrafo 6. Agora, quer ver eu brincar com isso? É aquela súmula do TST 33229, 339. 331. A 331, que fala da subsidiariedade, que só responde por verba em terceirização por verba trabalhista se falhar na fiscalização, lembra? Então, daí tinha essa discussão. Eu acho que é porque se confundia a questão do regime de responsabilidade com o regime de prestação, que é solidário dos entes públicos. Aí confunde isso tudo, porque na verdade o fato de ser responsabilidade objetiva distingue da questão de ser solidária. E o fato de ser solidária também porque lá na estrutura do SUS, com base na lei, se não me engano, 199, fala que tem o dever de fiscalização. Então, não há como presumir uma responsabilidade objetiva, vamos ver, né? Porque deveria haver um dever de fiscalização, mas no caso o fato de ter um servidor lá, pode ser que ele tenha considerado. Pode ter considerado, mas assim, mas o ente público cedeu, assim, também não tem um controle em relação aos atos que são praticados. Está cedido. Você continua sendo representante do Estado. Tanto é que